TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Muito boa noite a todos, boa noite aos telespectadores da RDC TV nos canais 24 e 524 da NET. Agora nós estamos aqui em Brasília com o nosso programa em Evidência na TV, com nossos quadros Radar dos Municípios. Eu quero agradecer a sua parceria aí na RDC TV e dizer que a partir de agora nós estamos aqui em Brasília nesta parceria aí com a Revista em Evidência. Quero lembrar a todos também que este programa, ele tem nossos parceiros que mais uma vez nos honram com essa grande parceria, que é a Kaisermack Equipamentos. Mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermack. O Cicobi Cred Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Masper Assessoria e Instituto Masper. Lembrando que você pode se inscrever no canal do YouTube da Revista em Evidência e também no Instagram, @Revista em Evidência. No programa de hoje, nós vamos receber o prefeito de São Cepé, foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, também atuou muito forte no Tribunal de Contas. João Luiz Vargas, ele está aqui em Brasília, vai falar sobre seus pleitos, expectativa para a reeleição, está no seu primeiro mandato agora nesse período, pode ir à reeleição. Vai falar também sobre as eleições do PDT estadual, contar como é que está esse bastidor. Muitos estão falando que o João Luiz Vargas pode ser um dos candidatos à presidência do partido, vai nos revelar como estão esses bastidores, quais são as propostas, as conversas, o que está rolando nos bastidores. Tudo isso a gente vai conferir aqui no programa. Nós também vamos receber Mané Quassen, ele é secretário de Comunicação Institucional da Secretaria de Comunicação do presidente Lula, da Presidência da República, e vai fazer um balanço sobre os 6 primeiros meses do presidente Lula. O presidente Lula, que foi há pouco tempo aí no Rio Grande do Sul, inaugurou 546 casas, unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, e vai falar sobre os demais programas do governo federal. Seja bem-vindo ao nosso programa aqui na RDC TV, aqui com a Revista em Evidência nos canais 24 e 524 da NET. Brasília em Evidência, com Voltaire Santos. E agora nós temos, com toda a pompa e circunstância, podendo explorar bem o nosso grande prefeito de São Cepé, uma das maiores lideranças do Rio Grande do Sul, João Luiz Vargas, uma figura conhecida da política, da sociedade, pela sua atuação também na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas, mas pela sua vida política realmente. Prefeito de São Cepé, João Luiz Vargas. Prefeito, a pauta que ocorre agora é o PDT estadual, bom e velho PDT de Brizola. É o terceiro partido no Rio Grande do Sul com maior número de prefeitos. O PDT é muito forte no município, nas cidades. E o PDT começa agora, João Luiz, a debater os rumos e os caminhos do partido. E aí, João Luiz, boa parte da imprensa na região central, boa parte da imprensa do Rio Grande do Sul, começa a colocar o teu nome também como um candidato. Há os que defendem, que dizem que o Romildo Bolzan, que foi presidente do Grêmio, também estaria colocando o seu nome, né? E o João Luiz também colocaria no movimento aí de alguns prefeitos. Queria que tu explicasse para nós como estão essas discussões no PDT. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa aqui, João Luiz. Voltaire, o Brasil vive um momento, parece assim que a história grega da Fênix. O Brasil estava fora do cenário mundial, um país que tem uma responsabilidade fantástica na América Latina, estava destruído. Em 6 meses de um governo que volta-se para reerguer o país nas relações internacionais, pela figura, pela história do presidente Lula, também todo o seu grupo de trabalho traz este novo momento. Aliás, nós do Rio Grande, Voltaire, temos que cada dia agradecer termos o ministro Paulo Pimenta. Junto com ele o Maneco, o Voltaire e também na Conab o companheiro Edgar Preto. Então o Rio Grande está tendo a sua participação pessoal, mas mais do que isso. O ministro Pimenta, com quem tive a possibilidade e nos elegemos deputado estadual, convivemos muito
e era um homem da região central. Depois cresceu e tornou-se um homem do Rio Grande, fazendo votos nos 497 municípios do Rio Grande. E hoje é um homem do Brasil, pelo seu esforço e pela fidelidade ao presidente Lula. E eu quero agora falar do PDT. Sim. O doutor Brizola falava muito no fio da história, que nós tínhamos vindo de longe. E eu sou dessas figuras. Só um parênteses, João Luiz Vargas. O Brizola que foi muito teu amigo, né? Muito. Se tem um político, uma liderança que conviveu com o Brizola, vivo com as suas ideias, é o teu caso, né? Como é que era conviver com o Brizola? Depois nos conta um pouco sobre isso também. Era uma figura ímpar na história política que eu convivo há 54 anos. Eu venho da época que a ditadura tomou conta do país e nós sobrevivemos ficou decretado o MDB e Arena, e o MDB nós criamos um grupo para criarmos a juventude socialista, enfim, naquela época. E o doutor Brizola nos ensinou muito e sempre dizendo, nós não podemos nos tornar eles, nós temos que ser nós, com a nossa identidade. E olhando todo o período da ditadura, que durou alguns anos, mais de 10, 14 anos. De 64 a 85. 85. Período horrível. Longo, horrível, de sofrimento da população. É verdade. Mas economicamente o Brasil, nos 4 últimos anos, perdeu mais que em todo o período da ditadura. Impressionante, né? O Brasil foi transformado, como falei antes, em cinzas. Mas em 6 meses já começou a dar sinal. Primeiro, de amor à comunidade. Que o ódio seja afastado dos nossos corações. E falando nisso... A política, né, João Luiz, ela dividiu até dentro de casa, né? Vamos colocar aqui, né, o bolsonarismo, ele criou um ódio das pessoas que... tem, nos grupos de WhatsApp da família tem filho que não fala com o pai, pai que não fala com filho, filha que não fala com primo. Olha, eu nunca tinha visto a política afastar tanto assim. As pessoas estão afastadas, muitas vezes com medo de colocar uma opinião. Acho que isso não é o papel da política, não. Né? E, aliás, trouxe uma questão nociva para os estudantes, principalmente. Usar a bandeira do Brasil. Hoje, onde tu vês uma bandeira do Brasil, tu já identifica com a direita desse país. Pois isso está equivocado quem pensa assim. A bandeira é do Brasil, mas se assenhoraram de uma marca nacional. Mas vamos voltar ao que nos espera dia 25 de agosto. E a gente vive de estímulos. Quem chega aos 70 anos, tendo tido sempre uma posição política definida, estamos agora numa discussão interna do partido, e que é público, onde eu acredito que nesta eleição do dia 25... É 25 de agosto. Teremos eleição do PDT. Teremos um Grenal. O companheiro Romildo Bolzan, com quem tenho muita amizade, profundo respeito. O pai dele, ele é o Romildo Bolzan Júnior. O Romildo Bolzan, lá na minha terra, tem a família Bolzan, sempre, naquelas épocas da ditadura, sempre o Romildo Bolzan fazia expressivas votações. E eu, como colorado, tanto de Porto Alegre quanto de Santa Maria. Então vamos para o Grenal. Não sei. Grenal é Grenal. E como dizia sempre o Dino Sani, a gente ganha, perde ou empata. E se der empate, fica o mais velho. E eu também ganharei nesse. Tem esse detalhe. Mas pelo que está se desenhando no dia 25 de agosto, a disputa, entre aspas, na interna, claro que vocês são ótimos amigos, Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, seria entre Romildo Bolzan e João Luiz Vargas. No momento é isto. E nós temos colocado muito as obrigações que a gente tem com o Rio Grande do Sul, e principalmente... o PDT participando no governo estadual teria que estar sendo alavancadas as propostas do PDT junto à Secretaria de Educação. E não é a reforma das escolas, que estão caindo, mas é forma pedagógica de ensino. Aliás, lá está o nosso reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Burman, mas que não passa... não dão para ele essa oportunidade. E uma marca muito triste que está acontecendo no Rio Grande é as privatizações. Aliás, eu tenho... Qual é o teu posicionamento sobre a privatização da Corsã? Totalmente contrário. Contrário, porque o governo está vendendo aquilo que não é dele.
É do município que concede. Aliás, em São Cepé nós não vamos deixar vender. Ah, tu não assinou nada? Não lá, assinei e não assinarei. E como é que os municípios da região central ali se comportaram? Porque teve várias discussões da M-Centro, da Associação dos Municípios da região central ali, né, prefeito Hoje João Luiz nós Vargas? temos 41 municípios no Rio Grande que não assinaram. Na região, inclusive, Santiago. Mas Santiago não assinou? não assinou. E nós temos aí Santiago, Guaíba. Santiago do prefeito Thiago Gorski, Guaíba do prefeito Marcelo Maranata. Maranata. E Guaíba também não assinou? não assinou. Não assinou. E esta assinatura terá que ser refeita pelas mudanças que aconteceram pelo decreto, que há 2 semanas, nem isso, o presidente Lula fez com relação ao novo marco regulatório, que já não é tão novo, mas enfim, é a terminologia que se usa. E por que a privatização tem que ser afastada para sempre no campo público, no campo administrativo? O público tem a obrigação social e o privado tem a obrigação com o capital. Nenhuma empresa privada coloca em primeiro lugar o aspecto social, o atendimento às comunidades, uma cobrança de água, taxa de água condizente com o que a população gasta e com preço bem menor do que a iniciativa privada pratica, inclusive ali em São Gabriel, vizinho de São Cepé, lá em Uruguaiana. Enfim, nós temos uma situação no Rio Grande que, junto com os sindiagos, junto com o presidente Arilson, nós já fomos nas ruas, fomos para frente do Tribunal de Contas, que tem uma decisão de hoje. O Tribunal de Contas tem se mantido muito forte em buscar o esclarecimento da privatização da forma que aconteceu. Teria que ter sido feito de uma forma mais ampla e que não foi feito. Discutido com a comunidade. Estamos conversando com João Luiz Vargas, prefeito de São Cepé. Falando agora sobre a privatização, estamos aqui com a força de Farmácia São João. Na Farmácia São João você encontra a vacina da gripe tetravalente que protege contra as principais variantes da influenza. Vacina mais aplicação por R$ 49,90 cada. Aproveite! Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Médico, solicite gratuitamente o seu registro de qualificação de especialista até o dia 31 de julho. O RQE garante ao paciente que será atendido por um profissional com conhecimento aprofundado na área. Cremers, em defesa da boa medicina. Não esqueça, médico, solicite o seu registro de especialista gratuitamente até o dia 31 de julho. Cremers, em defesa da boa medicina. A Hipermix está anunciando a construção de uma fábrica de cimento gaúcho. Hipermix Cimento Gaúcho na cidade de Montenegro, no Vale do Caí. Em breve, novidades. Vai um abraço aí pro Lugano, pro Nereu, para toda a turma da Hipermix. Bom, João Luiz Vargas, eleição 25 de agosto para escolher quem deve ser o novo presidente estadual do PDT, que é o terceiro partido, é o terceiro partido com o maior número de prefeitos e prefeitas no Rio Grande do Sul. O João Luiz, tu tens uma linha de apoio ao governo federal, ao governo Lula, certo? Como é o Lupe aqui, né? Que o Lupe é ministro da Previdência, o PDT faz parte do governo, e o senhor defende as bandeiras nacionais, de Lupe e Brizola. E tu tens uma linha mais de oposição ao atual governo do estado, inclusive indo contra a privatização, que é uma bandeira do governador Eduardo Leite, do vice-governador Gabriel Souza. Caso seja eleito presidente do PDT, há a possibilidade de ser uma oposição lá no governo do estado, ou de se conversar, e também de aumentar os espaços do PDT gaúcho aqui no governo federal. Já pensou sobre isso? Eu entendo, pegando o aspecto nacional, o Brasil está sendo abençoado. Nós tivemos o nosso candidato no primeiro turno, mas sem dúvida nenhuma, com a perspectiva da eleição do presidente Lula. Defendemos nosso candidato e no segundo turno não tivemos nenhuma dúvida em sair nas ruas, na nossa cidade e na região, pedindo votos para o presidente Lula. Então é uma realização de quem a vida toda pensou num avanço nas esquerdas deste país, um pouco da nossa história. Em 1968 e depois 72, não tínhamos relação com Cuba, fui para lá participar da colheita da cana-de-açúcar. E depois, no fim da Revolução Sandinista, fomos para a Nicarágua, hoje tão controvertida e sendo criticada, não. Embora esteja agora alguns problemas lá na área
das religiões, mas Daniel Ortega foi o primeiro presidente depois da Revolução Sandinista. Verdade. E fiquei lá durante 3 meses, na colheita do café. Legal, baita experiência. Sabe que isso aí me fez ter uma convicção. É impossível, vendo o sofrimento desses povos que passaram por ditadura, chegarmos no Brasil no momento passado e chegarmos em casa tendo carro, lareira, e não pensarmos que logo ali ao lado da nossa casa, alguém com 3, 4 filhos não comeu, não tomou café e não sabe o que vai comer amanhã. Esse é o programa que nós sabemos que já está sendo lançado pelo presidente Lula. O resto vai sendo resolvido, mas a fome é grave. Aliás, o Rio Grande do Sul agora está com um problema de temperatura, que é normal, mas o frio é sazonal, são os meses frios. A fome, ela é permanente, ela é perene, e nós temos que nos unir todos nos programas do governo federal e também nos municípios criarmos programas nesse sentido. O sociólogo Betinho dizia, a fome tem pressa. Imagine, é isso que nós temos que fazer. Com relação ao governador Eduardo Leite, não tinha outro caminho. Aliás, acho que eu fui colega de meio mundo com 4 mandatos da Assembleia Legislativa. Fui colega do, então, deputado federal Onyx Lorenzoni. Pessoa que eu conheço, admiro, mas afastado totalmente das questões ideológicas que eu defendo, que o meu partido defende. Então não tínhamos outro caminho, mas foi difícil. Foi muito difícil. Aliás, eu com muito orgulho no primeiro turno fiz o que podia e o meu sonho era ver o Olívio Dutra senador. É mesmo. O meu partido não tinha candidato a senador. Era uma aliança, enfim, não tinha candidato. E eu fiz o que pude e gostaria muito que o Olívio estivesse aqui. Aliás, o primeiro ministro das cidades. É verdade. No governo Lula. Mas, enfim, volto ao governo Eduardo Leite. Tu é um jovem, um estudioso, um jornalista. Os tigres de papel. O Rio Grande do Sul é um governo de papel. Os prefeitos sabem disso. Nós passamos assinando projetos e projetos e projetos, só que não saiu dinheiro. E o pior é que isso é divulgado pelo governo estadual e a comunidade começa a nos cobrar. Mas e o programa do turismo? E o programa... Não tem. Neste período que eu estou há 2 anos e meio na prefeitura, na verdade ali... 1 milhão e pouco veio para um calçamento, um programa que tem do governo do estado. E os outros tudo ficou no papel. É um governo de papel e de venda do patrimônio público. Amanhã depois, se o nosso partido, o PDT, se o meu partido não estiver atento, vão vender o Banrisul. Aliás, terminaram com uma emenda apresentada por um líder nosso fantástico, companheiro Vieira da Cunha, que não permitia privatização sem que passasse pela consulta popular. Derrubaram isso na Assembleia Legislativa no mandato passado, porque agora não passaria. Mudou a relação do governo com a Assembleia Legislativa. E farão novamente se nós não estivermos muito firmes. O PDT está participando do governo, mas tem que participar não é de pessoas, é de programas do governo. São programas, o PDT tem que capitanear. Escola de tempo integral, as alterações necessárias para que a gente possa trazer contribuição para o Rio Grande do Sul. Ô João Luiz Vargas, então o senhor como candidato a presidente estadual do PDT lá no Rio Grande do Sul vai refletir bastante sobre essa condição de participação nos programas. Porque hoje, pelo que a gente percebe, o PDT não tem uma grande participação no governo do estado, no governo Leite e governo Gabriel. Qual é a marca do PDT no governo Leite e governo Gabriel? Meia dúzia. Onde é que as pessoas veem? Porque as pessoas podem olhar assim, o PDT... Quando falam em PDT, o que as pessoas dizem lá no Rio Grande do Sul? Um partido vinculado à educação, tempo integral. Mas agora, fazendo um recorte assim, o PDT faz parte do governo do estado. Qual é a marca do PDT do governo do estado? Nenhuma. E as pessoas que trabalham no governo, o PDT cometeu um grande equívoco. Foi o mesmo equívoco que fizeram com Cristo. Meia dúzia de moedas foi vendida a história da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. E o PDT, quando foi colocado algumas oportunidades para poucas pessoas, fizeram com que o PDT tivesse perdido a sua identidade. Não é nem em participar ou não do governo, é ter programas onde nós tivéssemos mudado o que o governo vem fazendo, entregando o que é público. E mais do que isso,
penalizando a comunidade que não aceita da forma que está sendo governada. Aliás, não é só São Cepé. São vários setores de cidades que têm sido prejudicados. E nós, a Corsan é uma companhia extraordinária, mas os diretores que estão lá, aliás, o Barbucci foi embora. Fez o que queria, vendeu. Vai ser de certo diretor dessa empresa nova aí. Nova não é nova para nós e tomara que não assuma. Que o Tribunal de Contas não deixe que isso aconteça. E, aliás, a Corsan, eu tenho dito muito, Voltaire, é aquele acidente de avião que ninguém soube o que aconteceu. Depois procuram nos vestígios ali e acham a tal de caixa preta que é vermelho. Um dia nós vamos abrir a caixa preta desta venda. A Corsan, que vale 10 bilhões, foi vendido por 4. Por que o governo fez na calada da noite? Não discutiu com a comunidade, não chamou os prefeitos. Mas na nossa terra não vão entrar. Não vão entrar. Isso pode ter convicção. Estou registrando aqui por todos os canais que nós estamos tendo essa possibilidade de manifestar. Não vão fazer. Aliás, quando a Corsan me enviou lá um aditivo, sei o quê, eu tomei a posição que tomo sempre. Rasguei. Porque aquilo contamina a sociedade. Tira o social de uma empresa pública. Então, os funcionários há muitos anos da Corsan são heróis em estarem tendo uma administração como era do Barbucci e agora continua com a doutora que está lá, fazendo também, a doutora Samanta, o mesmo que fazia o Barbucci. É lamentável que o Rio Grande esteja vivendo desta forma e se nós não tivermos partidos como o nosso, como o meu, PDT, todo dia dizendo isso, vão vender o Banrisul. É um governo que quer entregar esse rapaz que está lá, essa figura, enfim, ele traz a sua forma de administrar pensando no capital. Já foi assim em Pelotas. É da sua tradição. Aliás, que pena o PDT, se não tiver uma posição muito inflexível, vai fazer o que aconteceu com o PSDB. O PSDB foi criado na esquerda do MDB. Exatamente. Foi a esquerda do PMDB. Ali na nossa região, João Gilberto Lucas Coelho foi pro PSDB. E era a nossa figura, porque estava mais à esquerda do MDB. E hoje no que virou? Aqueles que entregam o público estão muito preocupados com o capital. Você nos acompanha pela Rádio Acústica, no FM 97.7 e também pela RDC TV nos canais 24 e 524 da NET. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o último bloco do nosso programa aqui na Rádio Acústica FM 97.7 e também a partir de agora nas noites de sábado na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET, nessa parceria que nós temos também com a RDC TV. Você também, é claro, nos acompanha pelas redes sociais da RDC TV e também da Rádio Acústica, no Facebook e no YouTube, onde esse programa fica hospedado. Muito obrigado pela audiência, grande audiência na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET, para Porto Alegre, região metropolitana, Santa Maria, Vale do Taquari, RDC TV que está ampliando aí o seu sinal, e os 21 municípios da região Centro-Sul, Camaquã, Tapes, Cristal, São Lourenço do Sul, Amaral Ferrador, Chuvisca, toda aquela região da Costa Doce, região Centro-Sul, que nos acompanha nas noites de quarta-feira. Então, nas noites de quarta, nossa parceria é contigo, ouvinte, da Rádio Acústica. Nas noites de sábado, a nossa parceria é contigo, telespectador da RDC TV. O que importa aqui é o conteúdo e os convidados que falam sobre os assuntos que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Estamos com o Maneco Assen, você vai lembrar dele. Quem não lembra do Maneco como presidente da FAMURS, né? Ficou muito marcado, né? O Maneco
a gente brinca, né? Nas entrevistas, né? A gente ligava de manhã, eu vi o Maneco, ia no Jornal do Almoço, vi o Maneco, de noite vi o Maneco, naquele período da pandemia, e ficou muito conhecido, né, naquela luta também da pandemia. O Maneco hoje é secretário de Comunicação Institucional da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, tem todo esse papel ao lado do ministro Paulo Pimenta, com articulação com os ministérios, cuida da comunicação do presidente Lula, que é algo realmente fundamental. E o João Luiz Vargas também é uma figura extremamente conhecida, não só da região central, como de todo o estado do Rio Grande do Sul. É prefeito de São Cepé, e é até estranho dizer, né? É prefeito que pode ir à reeleição, porque o João Luiz está há tanto tempo na política que parece que ele está sempre reeleito, mas ele pode ir, vai concorrer à reeleição nas eleições municipais por lá. Ô Maneco, falando nisso, um período muito marcante, né? Teu como prefeito em 8 anos de Taquari, na geração de emprego, a cidade se transformou, isso as pessoas falam. Certamente muita gente te cobra lá em Taquari e te pede quando tu vai de vez em quando no final de semana. Não são todos que tu consegue ir, é bem claro, mas de vez em quando tem eventos do presidente Lula, do Alckmin, lá do Rio Grande do Sul, que o senhor vai com o ministro Paulo Pimenta e consegue dar um pulinho ali em casa rapidinho em Taquari. As pessoas perguntam, né? O Maneco, tem alguma chance do Maneco voltar a ser prefeito nessa eleição? Não tem? Como é que tu analisa esse cenário aí, Maneco? Primeiro, acho que está muito cedo, né, Walter? Porque falta mais de um ano ainda para a eleição. Segundo, João Luiz sabe bem, né, que a política ela é uma tarefa, uma missão. E às vezes a gente está num lugar e daqui a pouco tem que cumprir uma missão em outro. Né? Que é o caso teu agora. Exatamente. Né? Em dezembro, início de dezembro, final de novembro, início de dezembro, eu nem imaginava que ia ter que me mudar para Brasília. Família ficou em Taquari, enfim, e vir para cá. Né? Então, eu, na política, isso eu já aprendi. Que a gente, quando se dispõe a enfrentar desafios, a ajudar num projeto, quando tu tem um ideal, né, tem uma missão, e eu tenho a política como uma missão para melhorar a vida das pessoas, para poder trabalhar para melhorar a vida das pessoas, a tarefa é aquela que se apresenta naquele momento. Hoje a tarefa é aqui em Brasília, junto com o presidente Lula, junto com o ministro Paulo Pimenta, mas né, o futuro a Deus pertence, então a gente nunca pode dizer não na política, né? Tem gente que disse não e depois teve que voltar atrás, né, João? Aí fica feio. O próprio governador, né? Disse que não ia privatizar a Corsã e depois teve que voltar atrás, né? Que não ia concorrer à reeleição. E voltou atrás. Então, e outras isso, mentiras, né, que fez. Então eu tenho muito cuidado com essas frases, né? Essas frases conclusivas de vida política que não são conclusivas. A gente tem que ter esse discernimento de interpretar o momento, analisar a conjuntura, ver qual é a tarefa que a gente pode contribuir mais, né? E aí assumir o desafio. A tarefa hoje é estar aqui em Brasília, mesmo longe de casa, mesmo longe da família, voltando menos do que eu gostaria para o Rio Grande do Sul, mas está aqui colaborando com esse momento importante do país. É uma missão difícil, né? Esse fato de ser longe da família, a gente compreende a palavra missão, né, Maneco? Para quem não sabe, o Maneco é casado, tem 3 filhos, não... Né? Para mim foi muito mais fácil, né, João Luiz? Eu só tenho minha esposa, não tenho filhos, né? Então, mas agora com 3 filhos fica tudo pesa mais, né? A saudade das crianças, tem a educação dos filhos, teus filhos numa idade, uns crianças, outros saindo da adolescência, outros saindo da adolescência indo para a fase adulta, uma fase que precisa ali dos pais por perto, né, Maneco? Tem tudo isso que as pessoas não acompanham, tem o glamour de estar no Palácio do Planalto, ao lado do... Hoje mesmo tá o Maneco aqui do lado do... Mostrando aqui, eu tava vendo dessa notícia, porque eu vi aqui na rede social, tá o Maneco aqui do lado do ministro Pimenta anunciando, mas quando chega em casa tem a saudade de casa, a vida pessoal também pesa, né, Maneco? Sem dúvida, e isso não é só eu, o João Luiz deve ter passado por situações muito parecidas. Morou também, aqui em Brasília, né, João Luiz? Mas tu sabe que eu não vi meus filhos se criarem, eu tenho um casal de filhos, porque eu fui morar em Porto Alegre em 1990, tendo morado aqui em 88, terminei o mandato em 88, 89, e depois fui em 90 para Porto Alegre e a mãe dos meus filhos ficou em São Cepé. E eu tinha uma programação de campanha eleitoral. Um domingo eu ficava em casa, no outro eu ia trabalhar na região. E assim fiz durante todos os mandatos. Não vi meus filhos crescerem. Por isso que hoje eu ando muito com o Eduardo, que é o mais velho, e também a Maria Alice, que mora lá em Canela. De vez em quando eu vou lá fazer uma visita. Então, são missões que colocam na nossa vida e que a gente tem que cumprir com muito denodo, com muito agradecimento, porque a gente... imagina, e acredito que se torna realidade, que está diminuindo a dificuldade das pessoas. Esse é um objetivo que sempre tem pautado a tua vida.
Exatamente. E claro, Voltaire, às vezes a gente fala isso para as pessoas, né? Até é bom que tu tocou nesse assunto, que é importante a gente falar sobre isso. Porque alguns poucos políticos que usufruem da política para fins pessoais acabam contaminando toda uma geração de pessoas, né? Um grupo de pessoas que tem na política uma missão de vida. E aí não estou falando de esquerda, de direita, de centro, não é. Tem gente que faz política de coração em todos os aspectos políticos, né? Como também tem gente que se aproveita dela em todos. E esses que se aproveitam dela acabam contaminando a imagem daqueles que, né, como eu, como João Luiz, como tantos outros, que o ministro Paulo Pimenta, que sei que é assim também, né? A vida toda na estrada, correndo e, né, trabalhando para cumprir aquele ideal, aquela missão, aquele objetivo que a boa política nos traz, né? Mas quem sofre mais sempre é a família, não tem dúvida, né? A gente tem que constantemente dialogar sobre isso, conversar com as crianças, com a esposa, né? Para que eles compreendam também esta missão. E, obviamente, também a gente sabe que a gente está aqui justamente para poder colaborar para que as pessoas tenham uma vida melhor e possam ter condições de ter mais igualdade e mais justiça. O Maneco explica também para a população que quem é do mundo da política acompanha, mas para quem votou em ti, tu fez 35 mil votos. Né, Juiz, é um estádio lotado do Beira-Rio, né? Uma responsabilidade. Então tem muita gente que está ouvindo aqui que votou na região lá do Maneco, certamente vai ampliar esse leque. Mas tem uma chance aí, ou uma oportunidade, o Maneco vai ter que avaliar para ver o que ele vai fazer, que é o seguinte: vem aí eleições municipais, onde você, telespectador, você ouvinte, vai votar para vereador e prefeito. Mas isso também pode mexer nas cadeiras da Assembleia Legislativa, porque muitos deputados estaduais acabam concorrendo a prefeito. E aí o Maneco, que é suplente, pode aproveitar e assumir uma vaga. Como é que tá esse jogo? Qual tu tem expectativas sobre isso? Porque vamos lá, o Valdeci, que é deputado estadual, vai concorrer a prefeito em Santa Maria. Quer dizer, tudo é uma possibilidade, nada está confirmado ainda. O Maynard pode concorrer a prefeito lá em Bagé. A Estela, a deputada Estela, pode concorrer a prefeita em Alvorada, onde bateu na trave. E aí abriria a tua cadeira. E aí, como é que o Maneco analisa isso, ou deixa acontecer, ou isso passa no pensamento? Não, passa, claro que passa, mas não são fatores que a gente não controla. Né? Então, ficar trabalhando sobre isso só te dá ansiedade, né, João Luiz? São fatores que a gente não controla. Os fatores que a gente não controla, que a gente não tem poder sobre eles, né, tem que deixar acontecer. Tá? Então, eu não tenho dúvidas que é uma meta do nosso partido de se organizar da melhor forma possível para as eleições municipais do ano que vem. O governo do presidente Lula vai estar muito melhor do que está hoje e, obviamente, isso tende a influenciar numa parcela do eleitorado que vai querer repetir o projeto nacional, que não é só do PT, é um projeto de vários partidos, né? Vai querer repetir este ideal, a gente espera que sim, né? Na maioria dos municípios. E com isso, obviamente, as nossas lideranças têm que se colocar à disposição para concorrer a prefeito ou a vice ou compor uma coligação com partidos parceiros, né? Enfim, que constroem o mesmo ideal e o mesmo caminho. Acho que este é o papel do nosso partido na política o ano que vem, né? Que a gente possa recuperar, estar presente no maior número possível de prefeituras no Rio Grande do Sul e no Brasil para colar nas prefeituras os programas e projetos que estão sendo organizados, realizados e chegando agora nos municípios brasileiros. É uma expectativa, assim, né? Embora o Maneco esteja aqui, pode acontecer, né? Hoje, o que só para explicar para a audiência, Maneco, agora por curiosidade, para o nosso telespectador da RDC TV, para o nosso ouvinte da Rádio Acústica, o que precisaria acontecer para o Maneco já ser deputado estadual nessa legislatura? Não, tem que eleger três deputados, tem que se tornar prefeitos. 3 deputados se tornam prefeitos. Isso aí. E aí assume a cadeira. Aí teria 2 anos, tem que fazer 2 anos em 4, né? Que coisa interessante. Política é interessante, né? A primeira eleição que eu concorri, eu fiz 16 mil votos. 8 em São Cepé e 8 fora. Na segunda, eu guardo muitos números. 24. Na terceira, 39. E na quarta eu devia ter concorrido a deputado federal, acho que não sei. Aí concorri a estadual, fiz 35. Diminuí. Mas tu imagina que tu fizesse 35 e ficaste na suplência. Então, quando tu falas quantos deputados tem lá que fizeram menos votos que tu, é o processo eleitoral.
mas o eleitor, ele mantém, tu tens um patrimônio eleitoral que a gente não perde. Isso é muito importante. E, acima de tudo, nós temos a sociedade, os políticos, têm que ter convicção nas suas convicções. Eu tenho convicção que o Brasil vai melhorar a cada dia. Infelizmente, não tenho essa mesma posição com relação ao Rio Grande do Sul. Mas, enfim, o Brasil vai melhorar. Por homens que integram o governo, todas as formas de valorização da atividade dos programas, como este que estava se discutindo antes, conversando, do Desenrola. Eu espero muito que estejamos em muitos municípios juntos o ano que vem. Fala, Maneco. Não, esse Desenrola é um negócio fabuloso. É. A gente ainda vai ter que conversar muito sobre ele e espero que todos os ouvintes e telespectadores pesquisem sobre ele, né? Porque ele tem o potencial de limpar o nome de 70 milhões de pessoas. Limpar o nome, todo mundo sabe aqui, quem já teve no SPC, enfim, né? Te tranca a vida, né? Às vezes, pra um contrato de locação, tu não consegue assinar porque o teu nome tá sujo. Para comprar um liquidificador na loja em 5 parcelas, tu não consegue porque o teu nome tá no SPC, às vezes por uma dívida de 50, 100 reais. Né? E tantas outras coisas, que abrir uma empresinha, Então, enfim, tranca a vida da gente, né? E só quem precisa comprar parcelado sabe a importância que é ter o nome limpo. E a maioria de nós tem que comprar parcelado, né? Senão a gente não consegue adquirir nada, né? Então é importantíssimo esse Desenrola. Só para ter uma ideia, essa semana os primeiros bancos estavam dando 96% de desconto. Então o cara devia 10 mil do cartão de crédito, ia com 400 reais no banco e paga a conta e ainda pode parcelar esses 400 em 10 vezes. É um presente. E esse programa ele é sensacional. E obviamente logo depois dele a gente espera que o juro caia, né? Porque se o juro não cair no país, aí, enfim, não coaduna mais nós ter o juro mais elevado do mundo, um país que os últimos 6 meses tem números extremamente positivos comparados com o período anterior na área da economia. Ô, João Luiz Vargas, tirando um pouco o teu sentimento ali, né? Eu percebo uma grande decepção tua com o governador Eduardo Leite, né? Agora, impressionante, né? Na candidatura ali do PT, do Edgar Preto, a diferença foi muito pequena. Eu estava trabalhando na acústica lá, tava eu e o Fábio Renner na cobertura das eleições com os colegas, e era urna e aquele empate técnico, pressão que dava que se o PT pisasse um pouquinho mais no acelerador, ia para o segundo turno, né? E aí tudo poderia acontecer. Na tua opinião, João Luiz, e até ouvindo também o próprio Maneco, mas na tua opinião, João Luiz, faltou um pouco de aceno ou gratidão do Eduardo Leite, porque ele consegue ser governador com apoio da esquerda, né? Se não fosse a manifestação do Lula, PT, o PDT. E depois que ele ganha, não tinha que ter um diálogo a mais, um carinho a mais, principalmente nos programas da esquerda? O mais importante não é uma participação, uma pessoa, um número maior. O importante é ter a administração do Rio Grande com bandeiras dos partidos que apoiaram ele. Nós não tínhamos outra saída, né, Maneco? E, infelizmente, o governo parece que até ficou pior que nos 4 anos anteriores. Eu não tenho surpresa com o mandato dele. O primeiro foi, e esse será pior ainda. Esse vai ser pior. Por quê? Porque, de repente, surgiu uma figura que pode ser candidato a presidente, que a preocupação é usar de todos os meios para se apresentar como candidato a presidente. Mas eu não sei se é problema do partido dele. Mas hoje, no Rio Grande, ele traz um atraso para os políticos, na maneira em que administra com aquilo que eu disse. Programas que são um governo de papel. Se tu estivesse na prefeitura, o André deve ter sofrendo isso. Muitos programas assinamos e não sai dinheiro. O prefeito quer recursos para atender os programas que ele vai para a comunidade, entrega a informação que vai fazer determinado programa do governo estadual e não chega. Aliás, o governador agora está usando de uma forma criminosa com os prefeitos. O momento em que recebermos o recurso da Corsã, poderemos fazer os programas.
E aqueles prefeitos como eu e 40 e poucos no Rio Grande que não vamos fazer nenhum gesto. Aliás, não vamos deixar que a Corsã saia do nosso mais de município. 40, né? Porque tem os outros quase 200 que não são da Corsã. Não são da Corsã. E aí, Porto Alegre, São Leopoldo. E tantos outros que a gente podia citar, porque a Corsã tem 317, o Rio Grande do Sul 497. Então, E aí, uma diferença grande. E tu imagina essa situação, Maneco, que os prefeitos ficam eu tenho que assinar, senão não vão investir aqui. Só vamos ter investimento se a Corsã for vendida. Isso é uma forma muito pecaminosa que o governo, na figura do governador do estado, está fazendo com os municípios, não é com a figura do prefeito, é com os municípios do Rio Grande. Ficou essa... Maneco, tu acha que ele tinha que ter um gesto a mais ali com quem apoiou ele? Não. Tá tudo certo? Não, porque pelo menos nós do Partido dos Trabalhadores, né? Quando tem uma eleição de segundo turno, e especialmente naquele cenário eleitoral que a gente viveu, né, no ano passado, em que tinha no Rio Grande do Sul, infelizmente, né, projetos que a gente tinha pouca similaridade com eles, mas tu tinha contra o governador Eduardo Leite um representante nato do bolsonarismo, que era contra a vacina, que, enfim, né, tantas outras questões que eu poderia citar aqui. Então ali a gente tomou uma decisão absolutamente consciente, né, em favor do Rio Grande do Sul e da política do Brasil naquele momento. Porque era muito fácil para nós do PT, mas muito fácil para nós do PT, dizer, olha, vamos votar em branco, vamos votar nulo e ficar em cima do muro. E o ficar em cima do muro sempre é mais fácil, porque tu não sofre crítica. E a gente adotou a postura de, entre aqueles dois candidatos, ter a responsabilidade de escolher um deles, e escolhemos. Mas não sei, tanto é que o PT, por suas lideranças, anuncia o apoio sem fazer reunião, sem fazer conversa, sem compromisso, né, ideológico, ou partidário ou programático, né, porque não era essa a intenção. Então acho que obviamente que o carinho todo mundo gosta, não há dúvida, né, mas ninguém estava esperando por isso, não. João Luiz Vargas, o senhor como prefeito se manifestou fortemente, né? Buscou inclusive aliança com o Partido dos Trabalhadores, como o prefeito do PDT apoiou o Olívio Dutra, né, para senador, chamou atenção teus vídeos lá com o candidato Olívio Dutra, e também era um crítico à política que estava antes. Mas agora, o ex-presidente Bolsonaro inelegível. Parece que estamos vendo aí um caminho de continuidade, de debate do conteúdo, do Minha Casa Minha Vida chegando, do desenrola que a gente teve a primeira hora, as explicações para o povo poder buscar fugir do endividamento. Qual é a tua leitura sobre o cenário atual político, João Luiz Vargas? Eu vejo que o Brasil, com este governo desastrado dos 4 anos anteriores, criou um percentual significativo da sociedade que deixou o amor de lado e trouxe para as discussões sem ser temas debatidos, mas trouxe o ódio. É isso que está aí. Qualquer hoje militante aí da direita neste país se mantém discutindo a história que não tem nenhum peso do Bolsonaro. E nós, partidos que temos uma identidade, Maneco, de luta pelas pessoas, pelos mais pobres, enfim, temos que estar muito atentos para isso. Aliás, eu quero aqui registrar, talvez o Maneco nem saiba. A eleição que tivemos para prefeito, nós fomos buscar exemplos lá de Taquari, onde o PDT e o PT têm uma convivência muito fraterna. Aliás, o André, os companheiros lá, e em São Cepé nós conseguimos unir o PDT com o PT e o PSB. E é isso que nós temos que criar em todo esse país, uma discussão ideológica, de programas. Imagine que o presidente Lula foi a Viamão, aliás, onde é um governo desastrado lá, prefeito, e foi lá inaugurar 500 casas. Imagine, recém começou o governo. E principalmente, estávamos antes aqui conversando com o Alexandre, esta questão do desenrola é trazer aquilo que eu já falei antes, mas aproveitando que o Maneco está aqui, a cidadania para as pessoas e tirando delas uma situação muito séria, que é o endividamento. Então, realmente, nós vivemos um grande momento, mas temos que defender diariamente esta situação. E volto a falar lá no governo do Rio Grande do Sul.
O governo do Rio Grande do Sul não sustenta nenhum debate. É um governo de papel. É um governo que está lá brincando de governo. Por isso eu lamento que tivéssemos uma derrota por pouco mais de 2 mil votos do companheiro Edgar Preto. Seria um novo momento para o Rio Grande, com o Edgar no governo e o presidente Lula aqui no governo do Brasil. Mas enfim, Maneco, quero dizer uma coisa. Eu hoje estive ali na nossa secretaria, junto com o Voltaire, agora junto contigo, e deixamos vários pedidos ali para que sejam encaminhados pela liderança tua, do Voltaire, e muito do ministro Pimenta, que tem aquilo que nós sabemos que ele é, uma pessoa articulada e de uma importância muito plural nesse momento do governo. E até te digo mais, a vida traz para a gente muitas surpresas. Talvez tu tenha assim pensado, mas eu não me elegi com 35 mil votos. O momento mais importante da tua vida é agora. Tu tem condições de influir muito nas decisões de prefeitos como eu. E se tu estivesse na Assembleia Legislativa, eu iria lá, mas não passaria de uma boa conversa e discutir algumas questões políticas. Agora tu tens a condição de influir nas decisões do governo federal em muitos municípios, como tu fez como presidente da FAMURS. Então, é um momento muito significativo para a tua vida. E a eleição daqui a 3 anos e pouco trará muitas surpresas. Por quê? Se nós não terminarmos com essa direita furiosa, nós teremos as mesmas preocupações, as mesmas dificuldades desta eleição passada. Por isso que temos que nos unirmos nos nossos programas e na nossa defesa intransigente do governo federal. Eu não sei se o Maneco sabe, João Luiz Vargas, mas o João Luiz Vargas vai concorrer contra é uma disputa interna, mas é contra um outro grande amigo do Maneco. Dia 25 de agosto tem eleição estadual para o PDT. Concorre João Luiz Vargas contra Romildo Bolzan. Tu vê que eu tô tão concentrado aqui em Brasília que eu nem sabia. Nem tá acompanhando, né? Bom, mas a primeira constatação é a seguinte, né? O PDT vai ficar em muito boas mãos em qualquer situação. Sim. Né? O PDT é um partido que tem história, reconhecido, ainda mais no Rio Grande do Sul, que tem quadros com uma qualidade fora do comum, além dos dois que vão concorrer a presidente, João Luiz que está aqui, Romildo Bolzan, Vieira da Cunha, né, outro grande amigo nosso também, Ciro Simone, Afonso Mota, enfim, Pompeu de Matos, tem lideranças enormes no Rio Grande do Sul e muita história. Então é importante, e é da democracia que isso aconteça, né? Estas disputas internas que só unificam e fazem os partidos crescerem. O PT cresceu muito na sua história, fomentando democraticamente, né, estas relações internas para que elas possam cada vez mais construir lideranças, construir novas ideias, produzir o bom debate para que as ideias possam avançar. Né? Isto, inclusive, tem faltado bastante na política brasileira de um modo geral, né? Que era o que eu vinha dizendo, debate de ideias, de projetos, programas, de pretensões, de visão de mundo, para que a gente possa ir avançando como sociedade. O período atual nos impõe muitos desafios, né? Não é só os desafios das redes sociais em si. Né? O Brasil está recebendo, João Luiz, agora, primeira semana de agosto, a cúpula da Amazônia, diálogos amazônicos, enfim, para tratar de algo que é o futuro do mundo, que é a questão ambiental, de um modo geral, ampla, né? E isso tem que estar no nosso horizonte, a transição energética, a proteção à natureza, a sustentabilidade, porque isto é o que vai viabilizar o crescimento mundial como um todo e mais justiça social, mais justiça e mais igualdade. Então, enfim, é importante que os partidos possam fazer as suas disputas crescerem e, obviamente, João Luiz, só de colocar o teu nome à disposição, porque hoje em dia, se há algum tempo atrás já era difícil a gente encontrar pessoas que queiram assumir essas tarefas, hoje é mais ainda. Então, já te parabenizo só por estar disposto a assumir uma tarefa dessas que é fundamental para a política do Brasil, mas especialmente para o Rio Grande do Sul. Nós não podemos perder, o PDT tem perdido, e não é por culpa do Rio Grande, é por culpa daqueles como eu que são militantes partidários. Nós perdemos muito a nossa identidade. Nós não podemos continuar abrindo mão daquilo que nós defendemos sempre desde a nossa criação. Aliás, antes mesmo, quando estávamos ali na ditadura e na arena do governo e MDB, enfim.
Nós temos que voltar a ter as nossas identidades. O Dr. Brizola dizia muito, olha, eu, estando dirigindo meu caminhãozinho, na carroceria pode ir quem quer, porque eu sei para onde o meu caminhão vai. E o Dr. Brizola ganhou a eleição para governador quando colocou o Guido Mondin do PRP como senador e ganhou a eleição. Mas quem comandava tudo era o Dr. Brizola. Então, nós temos que ter essa identidade que a gente perde quando participa de um governo, como é o caso do Rio Grande do Sul. Eu não me conformo com esta participação, não é pela participação, é de abrirmos mão daquilo que sempre foi o nosso principal momento de luta e de implementação dos governos, a escola, a educação. Os prédios estão caindo, mas isso não é o mais importante. O mais importante é as questões pedagógicas, que o Rio Grande não evoluiu, que o Rio Grande está retroagindo por um governo que, lamentavelmente, ainda tem mais 3 anos e meio para estar aí prejudicando o Rio Grande do Sul. Ô, João, mas recentemente os deputados estaduais do PDT votaram a favor da privatização da Corsã. Se o senhor tivesse como presidente estadual do partido, certamente ia orientar a votar contra, e aí o PDT teria que sair do governo. Uma situação como a da Corsã, o partido tem que fechar questão contra. Tinha que ter sido feito. Não foi discutido com os deputados e o diretório tinha que ter sido reunido e colocado para os deputados. Não vote. Se votarem, não estarão mais no partido. São questões inegociáveis. Privatização é como nós estamos diminuindo as nossas identidades. Rodando aqui as informações para a Farmácia São João, Cremers, Hipermix, Maneco. Eu quero utilizar essa notícia para dar o exemplo de como o teu papel é fundamental na liberação de recursos e melhorias. Olhando aqui o teu Instagram, o @manecoassin, o Instagram do ministro Paulo Pimenta, a gente vê um anúncio para o Vale do Taquari, lá para Lajeado, onde a RDC TV entra, pelos canais 24, 524 da NET, também na região central, a RDC entra. Que anúncio foi esse, Maneco, que acaba de ser publicado aqui nas redes sociais, que o pessoal também pode acompanhar nas tuas redes, lá no @manecoassin? Voltaire, tu sabe que a área da saúde foi, sem dúvida nenhuma, entre tantas, mas a área da saúde foi, nos últimos 4 anos, sofreu demais. Em todo sentido, seja na prevenção, seja na atenção básica, seja na atenção especializada, enfim, né? E desde que o governo do presidente Lula assumiu, a quantidade de anúncios que já foram feitas, que inclusive a gente brinca às vezes, né, João Luiz? A quantidade de anúncios é tão grande que prejudica a comunicação. Porque quando tem muita coisa para falar, as pessoas acabam não gravando. Quando é uma só, ela grava aquela uma que tu falou. Né? E das metas do governo do presidente Lula é recompor a reorganização do SUS, especialmente dos hospitais, que sofreram muito no último período. O governo federal já tinha feito um anúncio lá no início, né, de uma série de recursos para os hospitais filantrópicos. E agora, no dia de ontem, anunciou também uma série de recursos para mais de 4 mil municípios do Brasil. E até tem que ver se São CP não está incluído, né? Nas equipes de saúde da família, no agente de endemias, etc. E ontem também publicou uma portaria para o Hospital de Estrela e para o Hospital Bruno Born, de Lajeado, são os 2 maiores hospitais do Vale do Taquari, uma recomposição no custeio dos leitos de retaguarda, que vai colocar nestes 2 hospitais mais de 5,4 milhões por ano. E aí são recursos de recomposição de custeio, então, portanto, são recursos mensais, anuais, que somam aí 5,4 milhões por ano. Eu não tenho dúvida que na área de investimentos do governo federal, talvez seja o maior anúncio das últimas décadas no Vale do Taquari, para 2 hospitais fundamentais para a rede de saúde da região toda do Vale do Taquari, do Vale do Rio Pardo, e parte da Serra também, porque esses hospitais acabam atendendo toda aquela região e também atendendo a rodovia 386 ali, que cruza, né, pelo meio do Vale do Taquari. Uma baita notícia aí para nossa região e prova mais uma vez que o governo do presidente Lula está no caminho certo. Considerações finais, João Luiz Vargas, prefeito de São Cepé, muito obrigado por participar. Primeiro prefeito conosco nesse formato do programa aqui em Brasília. Estreamos bem contigo aqui, prefeito. Um prefeito bem posicionado, que não fica em cima do muro, claro nas suas posições políticas, ideológicas e de vida.
Queria te agradecer, João Luiz, que está conosco aí desde o comecinho lá com o Alexandre Ferreira. Agradecer a tua participação, tá ao vivo aqui conosco em Brasília, saiu da agenda e tá conosco aqui compartilhando teus anseios, teus desejos também. Muito obrigado, João Luiz Vargas. Muito obrigado. Uma alegria estar tendo a oportunidade da convivência com o Maneco, da convivência com o Alexandre e com a tua. E nos comunicando com milhares de ouvintes e telespectadores. Agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Secretário de Comunicação Institucional da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, muito obrigado e até a próxima quarta-feira na Acústica e até o próximo sábado na RDC TV. Agradecer e parabenizar, Walter, a Rádio Acústica aí por essa experiência aqui em Brasília, né? Fundamental colocar essa extensão da rádio aqui, que já tinha uma correspondente, se eu não estou enganado, né? Uma repórter aqui em Brasília também, mesmo. Agora... A Márcia. Agora fixa aqui um estúdio também, começa a apresentar programas daqui, vai expandindo os horizontes da rádio e junto com os horizontes da rádio, expandindo também o Rio Grande do Sul e a possibilidade das lideranças gaúchas cada vez mais se entrosarem com as lideranças do país, que obviamente transitam aqui em Brasília, e a gente poder debater os temas importantes do momento do Rio Grande do Sul, do Brasil. Isso só traz crescimento para a gente e informação para o ouvinte, para o telespectador da Rádio Acústica e da RDC TV. Parabéns e obrigado pelo convite de poder estar aqui junto com vocês. Muito obrigado a todos os telespectadores dos canais 24 e 524 da NET. Obrigado a você que nos acompanhou pela Evidência na TV. Em nome de Kaisermack Equipamentos, mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaisermack. Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Masper Assessoria Instituto Masper. Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal Revista em Evidência no Instagram, @Revista em Evidência. Nós voltamos no próximo sábado à noite com novas atrações aqui nos canais 24 e 524 da NET. A todos uma boa noite e esse programa, claro que ele segue no YouTube, no canal da Revista em Evidência, com o Radar dos Municípios na Acústica, com a Revista em Evidência aqui na RDC TV. Comentário em Evidência. Patrocínio Kaisermack Equipamentos. Instituto Masper e Masper Assessoria. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermack é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermack.com.br para mais informações. Kaisermack, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o chefe e o líder. O que é bom para os nossos negócios? É melhor a gente ter um chefe ou ter um líder? Na hora da contratação de alguém que vá gerenciar a sua empresa, qual o perfil melhor para fazer esse gerenciamento? Quem é o chefe? Chefe qualquer pessoa pode ser. Qualquer pessoa pode chegar e dar ordens, ditar ordens, seja ele na sua empresa, seja ele lá nos municípios. Quando um prefeito vai lá escolher um secretário municipal, por exemplo, ele pode escolher um chefe, alguém que saiba ditar ordens. Qual é o resultado do chefe? Inesperado. Quem é o líder? Líder é aquele que vai junto com os seus comandados. É aquele que mostra o caminho. Diz, é por aqui que a gente vai. É aquele que, além de mostrar o caminho, escuta os seus comandados e tira deles as melhores ideias. Às vezes a melhor ideia vem da pessoa mais inesperada. Então, dentro de uma empresa, dentro de um município, o líder, ele sabe ouvir e sabe conduzir. O líder também sempre vai procurar aprender.
porque sabendo, eu sei conduzir. O chefe não se interessa em aprender. Ele tem que chefiar e ele acha que, como chefe, ele pode ditar a ordem e quem tem que saber é o seu comandado. Mas o chefe que não sabe qual o resultado que será alcançado pela empresa. O líder, que é aquele que sabe o que está fazendo, que conhece o seu trabalho, que faz junto com a sua equipe, ele sabe qual é o resultado que vai ser alcançado dentro daquela empresa. Tinha um ditado antigo da época que eu estudei lá num colégio agrícola, lá no interior de Sertão, que dizia: aprender a fazer fazendo. E quem sabe fazer, sabe comandar. Eu sou Milton Matana para o Evidência na TV. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV.